Bom dia a todos e muito obrigada pela participação. Eu sou Juliana Matos, RI da Rede Demil, e estamos começando mais uma live de resultados hoje. Com a gente hoje estão Samia Birmarker, CEO da Rede Demil, e Rita Carvalho, CFO e diretora de RI. Fiquem à vontade para mandar perguntas através do Q&A e no final da apresentação vamos responder as dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada no nosso site, assim como a apresentação completa nas versões português e inglês. Agora eu passo a palavra para a Rita comentar os resultados. Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem conosco em mais uma teleconferência de resultados da Demil. Antes de começar a falar sobre os resultados, eu quero comentar aqui que a partir desse primeiro trimestre de 2022, a gente começa a apresentar o nosso resultado, tanto aqui no call quanto no nosso release, sob a ótica da norma contábil antiga, né, sem IFRS, ou seja, né, todas as informações relativas, né, a despesas de aluguel, vocês vão ver que a gente volta com elas, né, para a nossa composição de despesas, e todas as informações que a gente vai conversar aqui hoje, elas levam em consideração o resultado sem IFRS, né? Não muda nada com relação à forma como a gente apresenta as demonstrações financeiras, elas continuam obedecendo, né, a norma do IFRS, mas nas nossas conversas a gente vai passar a informar vocês, né, até por questões de melhor comparabilidade com os principais players aí do mercado, a gente vai começar a conversar com vocês falando sobre os números sem IFRS. No primeiro slide de receita bruta, né? Então, a gente vê que a gente cresce quase 26% em relação ao ano passado, um crescimento, uma venda bruta de 345 milhões de reais, um crescimento importante de venda, né? A gente vem experimentando uma dinâmica de vendas, de crescimento de vendas muito forte. Isso é fruto, né, das iniciativas que a companhia vem trabalhando aí ao longo dos últimos anos. Isso é fruto também, né, da assertividade do nosso projeto de expansão, né, na abertura de lojas, e também, claro, é fruto de uma volta aí à normalidade, né, com fluxo de pessoas aumentando, né, tanto nas ruas, né, onde a gente tem presença, como também nos shoppings, onde a gente tem uma presença forte, né? Pode passar, Ju. Aqui nesse slide a gente abre a nossa venda, né, o comportamento da nossa venda na evolução mês a mês. A gente vê que a gente cresce numa velocidade muito parecida aí nos 3 meses do ano, né? Claro que a gente teve em janeiro, né, uma venda, uma parte da nossa venda em função aí do surto de Covid, mas quando a gente olha, né, tanto fevereiro, que é um mês mais curto, quanto março, a gente continua aí uma evolução de vendas ano contra ano muito significativa, né? E é isso que a gente tem visto, né, e espera também para os próximos meses de 2022. Pode passar. Nesse slide a gente traz o comportamento das nossas vendas, né, tanto na visão de mesmas lojas, quanto lojas maduras. A gente vê uma evolução importante de crescimento de vendas, né, mesmo as lojas aí também influenciado pela assertividade da nossa abertura de lojas, né, que começou mais forte a partir do ano passado. Então, a gente já vê o impacto disso no nosso comportamento de vendas, mesmo as lojas, né? Mas também quando a gente olha lojas maduras, né, que são lojas que a companhia já tem no portfólio há algum tempo, a gente também vê um crescimento importante aí de 18%, fluxo, né, fruto de tudo isso que eu comentei, e também, né, da volta aí à normalidade no fluxo de vendas nas nossas lojas. Nesse slide a gente traz a abertura, né, do nosso resultado ano contra ano
distribuído em categorias, a gente vê que a categoria de RX cresce 43,5% no ano contra ano. A companhia, desde o ano passado, né, desde setembro do ano passado, começou a implementar um projeto para aumentar a participação de RX dentro do seu mix, né? Então, a gente foi um projeto muito bem implementado, que envolveu várias áreas da companhia, né? Envolveu supply, envolveu sortimento, envolveu não só pricing, né? Mas também supply e sortimento, e a gente vê, já viu, né? Já tinha visto um crescimento importante no quarto trimestre. A gente vê um crescimento maior ainda ano contra ano nesse primeiro trimestre, né? A gente continua numa velocidade aí muito parecida de crescimento em torno de 40%, e aí o reflexo também disso é um impacto muito positivo de crescimento nas outras categorias, né? A gente sabe que RX é o grande direcionador de fluxo aí para as lojas, né? E com isso ele traz o aumento de fluxo de pessoas nas lojas, ele traz um aumento de vendas não só em RX, como também nas outras categorias, né, em função da cesta de produtos. E aí a gente vê um crescimento, inclusive, maior do que a gente viu aí no crescimento do mercado, né? Só lembrando, volta um pouquinho, Ju, com relação à venda por categorias, só lembrando aqui que a gente também está começando esse mesmo projeto, né, que a gente fez em RX, a gente está começando, já começou esse projeto na categoria de genéricos também, né, e a gente ainda não está vendo, né, o impacto full da implementação desse projeto nos nossos resultados, né, que é o que a gente deve ver, já está vendo e deve ver aí a partir dos próximos trimestres, né? A gente está fazendo o rollout e também espera aí um crescimento significativo, né? Já foi significativo agora no primeiro trimestre, espera um crescimento ainda mais significativo em função também da implementação do projeto de genéricos, né? Nesse slide, a gente traz o comportamento da nossa venda média por loja. A gente teve um crescimento aí também acima do mercado, né? A gente cresce quase 15% na evolução ano contra ano. Do lado, né, do lado direito aqui da tela, a gente abre também a nossa venda média por mês. A gente vê aí, né, que considerando, né, que o mês de fevereiro é um mês curto, né, e aí a gente tem uma venda abaixo de 500 mil, mas a gente vê nos outros meses, a gente já vem experimentando aí uma venda média loja na casa de 550, 560 mil reais, né. No outro slide, a gente traz uma evolução da nossa venda média loja no comportamento mês a mês. A gente vê aqui que até o ano passado, né, a gente vinha experimentando uma venda média na casa de 480, 490 mil reais. A gente vê que a gente tem, nesse início de ano, né, e também nos próximos meses, a gente experimenta aí uma venda média na casa de 560 mil, é um novo, definitivamente, um novo patamar de venda média, né? A gente vem falando com vocês que a gente se preparou, né? E vem se preparando para uma venda média de pelo menos 600 mil reais mês por loja, e é o que a gente vê nessa evolução, né? A gente vai caminhar para isso num futuro muito próximo, né? E é um indicador aí, acho que já nesses últimos 4 meses, né? Um indicador muito importante de que a gente tem realmente um novo patamar de venda média loja por mês daqui para frente. Nesse slide, a gente traz um impacto, né, da nossa expansão. O nosso grande foco de expansão ele está no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro.
A gente traz aqui, né, esse slide, a gente traz um demonstrativo, né, de como é que é o comportamento da venda média por loja desde o primeiro mês de funcionamento, e aqui até o 13º mês de funcionamento a gente vê que a loja nova, né, depois de um ano, ela já chega a uma venda média muito parecida com a venda média que a companhia vem praticando, e lembrando, né, que um processo aí de maturação de vendas em uma loja nova, ele leva aí em torno de 2, 3 anos, né, para maturar. Então, é uma informação importante aqui que a gente ainda tem um espaço para crescer em venda média, não só, né, nas nossas lojas maduras, mas também nas nossas lojas novas e demonstrando também aqui mais uma vez a assertividade, né, e os critérios que a gente vem adotando para a escolha, né, de pontos e abertura das nossas lojas. Passando aqui para marcas exclusivas, a gente vem investindo, né, em marcas exclusivas já há algum tempo. A gente vem, né, escolhendo com muito critério, né, e com muita preocupação com qualidade todos os produtos que a gente lança. A gente já tem no nosso portfólio, né, fechamos o primeiro trimestre com 256 SKUs, lançando, né, 15 SKUs ao longo desse primeiro trimestre, de um total de 100 SKUs que a gente pretende lançar aí até o final do ano. E a gente vê que vem trazendo um impacto muito positivo nas nossas vendas, né? As nossas vendas de marcas exclusivas cresceram 41% na comparação ano contra ano, né? E vem tendo uma representatividade cada vez maior aí na venda tanto da companhia e principalmente aí do autosserviço, né? A gente chega a 10% de representatividade de venda de marcas exclusivas no nosso autosserviço, uma evolução aí de 1,4 pontos percentuais em relação ao ano passado, né? Então, uma evolução importante para a gente e reforçando, né, os critérios também e a qualidade com que a gente vem se preocupando aí em lançar os nossos produtos. Vamos lá? Vendas não presenciais, né? A Omnichannel, a gente tem um crescimento aí de 7% em relação ao ano passado. A gente vê, né, claro, que com a volta à normalidade, né, as pessoas saem mais para as ruas, né, vão mais aos shoppings, e a gente tem uma menor representatividade desse tipo de vendas dentro, né, do nosso faturamento total. Tem, né, uma influência desse efeito que eu falei, mas também, no nosso caso, tem uma influência da nossa, né, movimentação aqui no sentido de mudar a nossa plataforma de e-commerce, né? A gente fez uma virada aí para todas as nossas bandeiras da nossa plataforma de e-commerce até o final do ano passado. A gente revisou toda a parte logística aí da nossa entrega, então a gente fez uma série de movimentos que também, né, claro, toda mudança, né, ela traz alguns desafios, e aí também teve um impacto, né, num menor crescimento de vendas aí na comparação, ou num crescimento, né, não tão representativo na comparação ano contra ano, mas os ajustes foram feitos e daqui para frente a gente entende que a gente tem uma plataforma robusta, que é benchmark de mercado, né, associado aí a todos os outros componentes que precisam aí para uma venda não presencial e para uma experiência, né, do consumidor aí muito positiva. Então a gente espera um avanço também nessas vendas ao longo dos próximos meses. Passando para o próximo slide, de lucro bruto, né? A gente teve um crescimento de lucro bruto de 20% na comparação ano contra ano, chegamos aí a 103 milhões
de reais em lucro bruto. A gente vê uma queda de margem, né, na comparação ano contra ano, muito em função da nossa estratégia de aumentar a participação de RX, né, dentro do nosso mix, que tem uma margem menor, mas quando a gente olha aí os últimos 3 trimestres, a gente vê que a margem bruta está muito estável, né, e deve se comportar aí dessa maneira também daqui para frente, né? Claro que a gente sempre tem aí um impacto de incremento de margem em função do aumento de preços aí normalmente no segundo trimestre. Esse é um comportamento natural do nosso business, mas a gente entende aí que a margem de 29,5% até 30% é uma margem que foi estrategicamente, né, pensada em função do aumento da participação do RX, que é um importante direcionador de fluxo aí de clientes para a nossa loja, né? Nesse slide a gente apresenta, né, nossas despesas com vendas. A gente vê aqui, e aí lembrando, né, a gente tem aqui as despesas de aluguel também inseridas aqui nesses 81,8 milhões de despesas com vendas que a gente apresentou no primeiro trimestre desse ano. A gente tem um crescimento de despesa com vendas de 14% em relação ao ano passado, mas lembrando aqui, né, que isso não foi efeito, né, só de pressão inflacionária. Claro que tem um efeito de pressão inflacionária, mas principalmente aqui um efeito do aumento do número de lojas que a gente tem na comparação ano contra ano, né? A gente tem aí 10 lojas a mais no nosso portfólio na comparação ano contra ano, e isso também contribui aí para esse crescimento de despesa com vendas de 14%. Quando a gente olha despesa de vendas, a nossa média de despesa com vendas por loja, a gente vê que a gente está muito em linha com o que o mercado vem praticando, né? Um outro ponto importantíssimo aqui é a diluição das despesas, né? Em função não só do nosso aumento de vendas, mas também de uma evolução aí de despesa de vendas muito comportada, né, no ano contra ano. Mas à medida que a gente também vai crescendo, né, a gente já comentou algumas vezes, né, que a gente tem despesas de vendas em linha com as práticas aí, em linha com o mercado, e à medida que a gente fosse crescendo mais em vendas, a gente ia ver uma diluição importante das despesas com vendas em relação à venda, né? Isso que a gente mostra aí vem numa trajetória decrescente, né? E na comparação aí ano contra ano, a gente teve uma diluição de 2,4 pontos percentuais nesse indicador, né? Só voltando um pouquinho, só lembrando aqui, né, que nesse primeiro trimestre, nesse segundo trimestre, né, a gente tem o impacto do aumento de preços, né? Então a gente vai continuar vendo aí, tem o impacto do aumento de preços, tem também a continuidade aí de evolução de vendas, então a gente vai continuar vendo aí esse indicador sendo diluído em função das nossas vendas, né? Pode passar agora, Ju. A combinação, né, de tudo isso que a gente falou, ela nos traz uma margem de contribuição, né? Lembrando aqui de novo, essa margem de contribuição aqui, ela é sem IFRS, né? Então ela considera todas as nossas despesas. A gente tem uma margem de contribuição nesse trimestre de 6,2%, uma evolução de 1,1 ponto percentual em relação ao ano passado, mas em números absolutos aí a gente vê que a gente cresce mais de 50%, 53% na evolução ano contra ano, né? Uma evolução extremamente significativa na comparação aí entre os períodos. Despesas corporativas também, né? É um ponto aí de resultado que a gente sempre comenta, né? Que à medida que a gente vem aumentando vendas, né? À medida que a gente vem
crescendo aí em expansão, a gente vai observar aí uma diluição de despesas corporativas em relação à venda. A gente chega aí nesse primeiro trimestre a 4,6% da nossa venda, uma redução aí dos 5,2% que a gente observou no ano passado, né? E uma redução também em relação aí aos últimos trimestres, né? Uma evolução também importante. A gente vai continuar trabalhando aí para ter uma diluição de despesas corporativas em função da nossa venda. Com isso, a gente sai, né, de um EBITDA negativo de 2,5 milhões apresentados no primeiro trimestre do ano passado, com um EBITDA positivo de 3 milhões de reais esse ano, uma margem de 0,9%. Só fazendo um disclosure aqui, a gente teve margem de EBITDA de 0,9% no trimestre, mas essa margem em março ela já foi 2,5%, então a gente vem evoluindo aí e vem melhorando, né, o nosso EBITDA, e com isso a margem de EBITDA também em função não só do aumento de vendas, mas em função também da nossa eficiência operacional aí, do trabalho que a gente vem fazendo para melhorar a eficiência operacional também. Com relação ao resultado líquido, né, a gente apresenta uma melhora de 15% em relação ao ano passado, ainda é um cenário de prejuízo que vai melhorando aí ao longo dos próximos trimestres, à medida que a gente vai evoluindo também em resultados, né? Acho que vai ser um reflexo, né, de tudo que eu falei aí com relação ao nosso comportamento de resultados daqui para frente, continuidade, né, do comportamento do nosso resultado daqui para frente, né? Acho que com isso a gente termina, né, a parte de comentários sobre os resultados do primeiro trimestre. A gente traz aqui, né, os nossos destaques de ESG. A companhia ela já é focada, né, nesse tema já há bastante tempo. A gente nesse trimestre, né, no último trimestre do ano passado, né, e evoluiu bastante nesse trimestre, a gente fez uma parceria com a P&G para melhorar aí e voltada, né, para uma série de ações para combater a pobreza menstrual. A gente sabe que isso é um problema social, né, que impede aí muitas meninas, inclusive, né, de frequentar a escola, né, e com isso não se desenvolver. Então, eu acho que a gente tem muito orgulho aí de participar desse projeto, né, e de contribuir aí com uma solução que permite, né, que essas meninas aí frequentem a escola, que tenham, né, um desenvolvimento educacional contínuo, né, e que com isso saiam aí de situações de vulnerabilidade e autoestima também. Passando para o segundo projeto aqui, né, o Instituto Profarma, ele já vem, né, há 15 anos auxiliando famílias em vulnerabilidade social. A gente, nesse trimestre, distribuiu aí 42 toneladas de alimentos, né, para essas famílias. Ajudamos aí alguns municípios, né, que foram atingidos pelas chuvas. Foram mais de 41 mil pessoas, né, impactadas através de diversas ações, muitas delas, né, de uma forma recorrente aí, que vem de alguns anos através do Instituto Profarma, né? Nesse trimestre também um instituto, né, em parceria com a ONG Família Criativa do Campo, perfurou, né, trabalhou aí na perfuração de poços artesianos, ajudando 15 municípios, né, e com isso, né, várias famílias do sertão, e que possuem aí dificuldades, né, de trabalhar e de subsistência. Então, é um outro projeto que a gente se orgulha bastante de ter participado, né, de estar participando. Bom, é isso.
Eu passo agora para a sessão de perguntas e respostas. A gente fica à disposição de vocês. A primeira pergunta que chegou, pedindo para comentar os drivers por trás do aumento esperado de venda, para chegar em 600 mil. Bom dia, pessoal. Obrigado por participar da nossa live. Acho que os grandes drivers a gente já vem falando aí nas últimas apresentações. Foi todo um trabalho forte feito no RX, que, como a Rita mencionou, incluiu revisão de sortimento, supply e pricing. A gente inicia agora mais fortemente o rollout de algo semelhante acontecendo para o genérico. A gente teve um programa forte de reformas de lojas nos últimos anos, e isso traz um aumento de faturamento importante. As lojas que foram inauguradas em 2020, que já estão num período de maturação, obviamente, diferente das de 2021, também têm contribuído para isso. E também a estabilização da nossa nova plataforma de tecnologia que suporta o atendimento ao consumidor final e as melhorias que ela traz embutidas. Acho que isso tudo é uma combinação também com a evolução na gestão do quadro da equipe, troca de algumas lideranças e, sinceramente, pelo que a gente tem visto nos últimos meses, acho que, de fato, a gente começou uma escalada bastante vitoriosa da performance de venda média por loja. Além disso, a gente também teve todo o trabalho de otimização de portfólio de lojas, seja fechando aquelas que, por alguma razão mercadológica, foram abertas em outro momento e que hoje não faziam mais sentido por uma venda média baixa ou resultado ruim, e a abertura de lojas com uma performance superior. Então, acho que a gente vai ter um cenário bastante positivo daqui para frente, é o que a gente tem visto. Outra pergunta, quanto ao projeto de incentivo aos genéricos, poderíamos esperar uma melhora na margem bruta por conta disso? A nossa margem bruta como um todo ela já está bastante alinhada com o mercado, né? E, de fato, quando a gente tem um crescimento da categoria de RX, de prescrição, você tem uma pressão para redução de margens, porque a margem no RX é menor. É óbvio que o crescimento do genérico ele pode, de alguma forma, amenizar essa pressão, mitigar um pouco essa pressão. Mas, no final da história, o que a gente imagina é que a gente consiga manter um pouco a nossa margem média, porque a gente está com crescimento tanto, a gente continua crescendo muito no RX, e isso pressionaria para baixo, e o crescimento no genérico vai mitigar, provavelmente deixando mais ou menos onde a gente está. Óbvio que excluindo os efeitos de aumento de preço, que sempre acontecem de forma mais intensa no segundo trimestre. Outra pergunta, poderia abrir a linha de despesas comerciais e de marketing no primeiro trimestre? Não, acho que esse nome ele acaba levando, eventualmente, a alguma confusão. Quando você está com despesa de vendas e marketing, na verdade, você está olhando basicamente para despesas de loja. Por isso que o valor acaba ficando tão substancial. Não é isso, Rita? É isso aí. Então, é quase toda a despesa de loja ele cresce, porque antigamente a gente estava, como a Rita lembrou, informando com o IFRS, o que retira o aluguel dessa conta. Isso vai para uma despesa financeira e depreciação. Agora, a gente reportando o aluguel como despesa, assim como alguns players do mercado já fazem, esse número parece subir, mas não é essa a questão. Então, voltando, isso são despesas de lojas. Aluguel, funcionários, energia, tudo relacionado à operação da loja. E como a gente pode ver pelo gráfico, vem sendo diluído, e pelo que a gente tem visto dos crescimentos mais recentes, continuará sendo diluído, mesmo com a pressão inflacionária que a gente tem percebido aí nas contas de energia, nos dissídios e nas negociações para reajuste de aluguéis. Pediram para comentar sobre possível M&A com pequenas redes. Isso não está no nosso plano de curto prazo. A gente tem o segundo e o terceiro trimestres. Foi uma decisão estratégica nossa da gente segurar as aberturas. O plano de expansão vai ser cumprido, mas ele começa a ser implementado de fato. As lojas estão contratadas, mas a gente começa
a fazer a abertura das lojas no segundo semestre. A gente reservou esse primeiro semestre para a gente fazer todas as 20 reformas que a gente tinha se proposto. As que a gente fez já trouxeram um incremento de venda bastante expressivo. E aí eu acho que a gente tem o segundo e o terceiro TRI para trazer, de fato, a performance que todos esperam da Demil, e a partir daí a gente decidir um plano mais agressivo de expansão, seja ela orgânica ou inorgânica. Mas, por enquanto, não tem nada no radar. A próxima pergunta. Vocês haviam dito que havia possibilidade de acelerar a expansão para esse ano. Podemos esperar uma atualização do guidance? Pode ser que sim. Na verdade, a gente está esperando o encerramento do segundo trimestre. Como a gente já tinha a expectativa que essas ações todas que a gente tem feito acabariam culminando com uma resposta mais efetiva nas vendas e, com isso, nos resultados operacionais. Combinado com o Conselho é que a gente vai ter um corte para reavaliar a expansão. Dado o momento em que isso será feito, junho, julho, óbvio que o impacto para dentro do próprio ano, se houver essa decisão, vai ser um impacto menor, né? Mas, mesmo assim, a gente já começa a discutir, diante dos resultados que a gente espera estarem acontecendo no segundo TRI, e no terceiro a gente já discute uma expansão eventualmente mais agressiva para o próximo ano. A última pergunta: como vocês estão vendo a situação de caixa da companhia para os próximos meses? Acho que um dos objetivos propostos era que a gente iria preservar o caixa, dado um cenário político e econômico mais turbulento. Essa era a meta para o ano, e essa é uma meta que será batida. Então, a gente está tranquilo em relação a isso. É uma estratégia, de novo, estratégia de expansão menos agressiva, e uma expansão e uma estratégia de ampliação de lojas e reformas mais forte, foi justamente para gerar venda adicional com um risco menor dos investimentos, para que a gente tivesse certeza que o caixa estaria preservado, e todas as simulações que a gente faz indicam que a gente vai estar andando nesse indicador como havíamos nos proposto. A gente encerra aqui a sessão de Q&A. Agradeço a participação de todos e aproveito para colocar a nossa equipe de RI à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Passo a palavra agora para o Sami e para a Rita para as considerações finais. Quer que eu feche aqui, Sam? Eu aproveito que está comigo, mas você pode fechar depois, Rita. Eu acho que, de fato, a gente está num momento bastante especial de Demil. Quem nos acompanha, de alguma forma, pode ter ficado frustrado nos últimos trimestres, seja por conta do desempenho, seja por conta do entendimento também que o mercado, principalmente no caso da nossa rede, dado o nosso posicionamento, foi um pouco mais duro conosco. Mas isso acho que fica definitivamente para trás a partir desse primeiro TRI. Acho que, se você olhar para os números da Demil como tendência, né, eu acho que você já começa a ter um pouco da ideia do que deve acontecer no segundo e no terceiro TRI. Se a gente olhar só com uma vontade para trás, é óbvio que a gente não vai ver nada de bom acontecendo. Mas, se a gente fizer uma análise com calma e entender que tem uma tendência de melhora contínua e progressiva, acho que vocês vão poder compartilhar do entusiasmo que a gente está pela companhia para os próximos trimestres. Muito obrigado a todos aí que nos acompanham, que torcem pela gente. Acho que estamos diante aí de boas e bastante fortes expectativas e perspectivas para a rede Demil. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, bom dia. Acho que, corroborando aí com o que o Sami falou, né, a gente vem experimentando, né, os resultados aí nesse curto prazo muito melhores, né, do que a gente vinha apresentando, isso é fruto, né, de muito trabalho, né, e de estratégias muito bem executadas, né. A gente tem um conjunto de iniciativas, né, que a gente vem trabalhando, né, que nós falamos aqui e que ainda não refletiram no nosso resultado, né? Então, isso mostra realmente uma tendência muito positiva para os próximos meses. Eu queria aproveitar aqui também para agradecer a todo o time
da Demil, né, que vem trabalhando aí de forma incansável, né, em prol do nosso objetivo e para a gente apresentar aí cada vez mais, não só resultados, né, mas cada vez mais uma experiência melhor para o nosso cliente dentro de loja, e tudo isso vai trazer, né, a consequência de tudo isso vai ser cada vez melhores resultados aí para a companhia. Obrigada, a gente continua à disposição para esclarecer aí qualquer dúvida e para falar sobre a companhia através do nosso time de relações com investidores. Muito obrigada.